Bem-vindo, senhor teleouvinte. Telebomba no ar. Então, pessoas enclausuradas, vítimas da perseguição do coronavírus, que tal? Já saíram da toca? Já foram contribuir para a reanimação económica do país? Já foram ao barbeiro a parar a farta lã que se instalou no perímetro ucraniano? Arranjar as nails com gelinho, fibra de vidro ou quem sabe simplesmente com tinta Robbie Lac? E uma ida à esplanada? 1 metro para a frente, 1 metro para o lado, 1 metro para trás, máscara, matéria aquosa com base alcoólica, onde não se inclui certamente a cerveja. Muito bem! Saíde, mas com juízo, com distanciamento social, cumprindo afincadamente este novo conceito com ar chique, protocolo respiratório. Agora sim, ide ativar a economia nacional e já sabem, comprem produtos nacionais. Ora, hoje continuaremos na nossa versão, querido, mudei a casa. Continuaremos em obras, no estilo próprio, o gótico, mas desta vez dando conta das obras realizadas em toda a Europa, incluindo neste pequeno retângulo à beira-mar plantado que é Portugal. Esperamos que fique connosco, caro teleouvinte bombástico, porque nós estamos aqui para si. E lembre-se, hashtag eu aprendi com a Bumba. Telebumba no ar. Bumbemos juntos! Elaborado a partir da Ile-de-France, Paris e arredores, em meados do século XII, o gótico alastrou pela França e difundiu-se por toda a Europa ao longo do século XIV, afirmando-se nas suas variedades regionais no que foi designado de gótico internacional, definindo uma certa homogeneidade e unidade. Seguindo as rotas do comércio, o estilo foi exportado para a Alemanha, Inglaterra, Itália e para a Península Ibérica, adotando influências regionais. Nesta expansão do gótico, podemos distinguir 4 fases principais na sua evolução: o gótico primitivo, o gótico clássico, o gótico radiante e o gótico flamejante. Falaremos de cada um deles a partir de agora. O gótico primitivo refere-se às primeiras experiências desenvolvidas na Ile-de-France, na Catedral de Saint-Denis e em Paris, na obra de Notre-Dame, com sequência nas catedrais de Saint, de Noyon e de Laon. Mas afinal, o que há em comum entre estas obras do gótico primitivo? Em primeiro lugar, a introdução do sistema estrutural gótico, com a construção de 4 níveis. Destes níveis fazem parte grandes arcadas rasgadas no piso inferior. Nos níveis superiores constam a tribuna, acima dela o trifório e no nível superior coroado por janelas altas, o designado cleristório. Relativamente ao gótico clássico, ou pleno, este define-se nos grandiosos programas da Catedral de Chartres, de Reims, de Bourges ou de Amiens, entre cerca de 1190 e 1240, e consiste no amadurecimento do sistema estrutural gótico, acompanhado, é claro, de algumas inovações. Existem agora 3 níveis, suprimindo-se as tribunas e existindo apenas um trifório baixo.
Por outro lado, a utilização da abóbada de cruzaria e do arco-botante é estabilizada. A construção aligeira-se e as paredes adelgaçam-se, tornando os edifícios mais elegantes. O gótico radiante corresponde a um período entre 1240 e 1350 de plena expansão do gótico pela Europa. Os novos empreendimentos são enriquecidos com variantes locais e visam atingir uma maior unidade e simplicidade espacial global, ao mesmo tempo que a decoração adquire maior complexidade. As janelas altas, cada vez maiores, enchem-se de motivos muito elaborados, enquanto as grandes rosáceas competem com o seu virtuosismo decorativo, cujo protótipo é este que estamos a ver, a Igreja de Saint-Chapelle de Paris. A última fase deste estilo, aproximadamente entre 1350 até 1520, já num gótico tardio, designa-se por gótico flamejante e afirma-se sobretudo na França e na Alemanha. Caracteriza-se por uma intensa decoração de motivos ondulantes, de curvas e contracurvas e uma luxuriante profusão ornamental. A decoração sobrepõe-se à estrutura, numa elaboração crescente das molduras, lintéis e capitéis, cada vez mais fantasiada e desordenada, que acabam por revestir todo o edifício. Em Inglaterra, registra-se um percurso independente, desenvolvendo-se durante os séculos XIV e XV o designado Decorated Style, ou estilo curvilíneo, semelhante ao gótico radiante e também ao gótico perpendicular, caracterizado pela verticalidade excessiva das suas formas. Decorrente da irradiação do gótico por toda a Europa e da sua independência face aos modelos importados de França, o gótico internacional só viria a ser interrompido pela eclosão, em pleno século XV, em Florença, de um outro estilo internacional, o Renascimento. Nas diferentes fases do gótico, há um elemento comum e que se impõe aos olhos do espectador, do observador. Falamos do vitral. Esse elemento que materializa a transcendência. Surgindo como consequência direta da técnica de construção gótica e da abóbada de cruzaria de ogivas, que permitia elevar uma estrutura sem o recurso a paredes maciças, o desenvolvimento do vitral é uma genuína manifestação da arte gótica. Aquilo que antes representava a parede para o arquiteto e para o pintor românicos é agora um amplo vão aberto à luz e uma janela pronta a receber cor e imagens. O artista gótico tinha assim à sua disposição altas janelas e grandes rosáceas, através das quais podia tirar partido da relação luz-cor, dos reflexos e das projeções cromáticas. Com um programa iconográfico fortemente simbólico, o artista podia facultar múltiplas e dinâmicas leituras visuais nos interiores, em conformidade com a retórica da exaltação mística do espaço gótico. O vitral é composto por pequenos pedaços de vidro coloridos, unidos por um perfil de chumbo com a forma de um duplo U. Assemelhando-se a grandes tapeçarias de luz, o vitral atingiu a sua máxima expressão no século XIII, tendo constituído um dos elementos mais importantes do programa estético de Suger, fundamentando a sua máxima: Deus é luz.
É, pois, no vitral gótico que se materializa a transcendência da realidade física sensorial, tal como preconizado pelo abade Saint-Denis, de modo a que pudéssemos ser transportados misticamente deste mundo inferior àquele outro mundo superior. Chegados aqui, interessa também analisar o gótico em Portugal e as suas especificidades, nomeadamente aquilo que veio a ser um estilo único de matriz portuguesa, o manuelino. A arte gótica acompanhou no território nacional o final da Reconquista, a sedimentação do povoamento, sobretudo nas terras mais recentemente conquistadas do Sul e Sudeste, o fomento da economia interna, nomeadamente a agricultura, o arranque do nosso comércio externo, a organização administrativa do território. Em suma, a arte gótica acompanhou a consolidação da monarquia, que só neste período se viu oficialmente reconhecida pelo papado, suprema instituição internacional à época. Assim, se o nosso berço foi românico, a juventude passámo-la sob as ogivas do gótico, como escreveu o investigador Pedro Dias. Os primeiros sinais do gótico em território nacional começaram a verificar-se a partir do reinado de Dom Sancho II e generalizou-se depois no reinado de Afonso III. Mas, para que tal acontecesse, sem dúvida que o estabelecimento no território da Ordem de Cister e das ordens mendicantes dos dominicanos e dos franciscanos, ao longo dos séculos XIII e XIV, favoreceu a difusão do novo estilo, que se prolongou tardiamente até ao século XVI, com a consagração da arte manuelina, quando na Europa já se desenvolvera e consolidara o Renascimento. Estas vicissitudes condicionaram três importantes particularidades da arquitetura gótica portuguesa. Em primeiro lugar, o seu desenvolvimento tardio e, consequentemente, o seu prolongamento através do manuelino até ao primeiro quartel do século XVI, época já de pleno renascimento noutras partes da Europa. Este facto parece justificar-se pela situação de guerra que ainda aqui se vivia no século XII e pelos fracos recursos que o reino dispunha na altura para poder investir numa arte tão cara e sofisticada como foi a arquitetura gótica. Mas uma terceira razão se nos afigura também de enorme peso: o forte enraizamento da arte românica nas tradições arquitetónicas do nosso território, sobretudo a norte do Mondego, zona de mais denso e antigo povoamento. É este facto que explica que o gótico se tenha introduzido no nosso país, primeiramente no centro e sul, que não possuíam tradições arquitetónicas cristãs, e só após o século XIII no norte, onde aliás nunca criou grandes raízes. A grande tradição românica no território português explica igualmente a quantidade de igrejas portuguesas em que os dois estilos, românico e gótico, se misturam e confundem. Eles que, segundo os seus teóricos, não possuíram soluções de continuidade entre si. Em segundo lugar, o gótico português foi, ao contrário do que aconteceu no norte europeu, uma arte monástica e rural, e não episcopal e urbana. Com efeito, carecidos de recursos materiais e de gente, os nossos primeiros reis recorreram com frequência às ordens religioso-militares para a defesa permanente do território e para o desenvolvimento agrícola.
Neste último campo, foi notável a obra das ordens mendicantes que se instalaram no nosso território nos séculos XIII e XIV e da dos cistercienses, que na região da Alcobaça exerceram grande papel colonizador. Por estes importantes serviços, as ordens militares e monásticas foram acarinhadas pelos nossos reis, que lhes concederam extensas doações territoriais, nas quais, em troca da defesa, do incremento agrícola e da colonização que aí realizavam, recebiam amplos poderes administrativos, judiciais e fiscais. Foi a mando dos abados e monges destas ordens que se construíram os primeiros edifícios góticos do nosso território. As igrejas monásticas que serviram os seus mosteiros e conventos. Em terceiro lugar, a maior simplicidade e pobreza do nosso gótico, que, embora seguindo nos princípios técnicos e estéticos o gótico internacional de origem francesa, se apresentou sempre de dimensões mais modestas, onde a verticalidade é menos acentuada. Com estruturas planimétricas e volumétricas mais simples, muitas vezes aproveitadas do românico devido à lentidão dos processos construtivos e ao modo de financiamento das obras, sobretudo doações. Possuindo janelas mais pequenas e em menor número, tanto mais que a pequenez das dimensões e a prática das coberturas em madeira mais baratas tornavam inúteis os arcobotantes, mantendo-se quase sempre os contrafortes românicos. Outra das particularidades do gótico português é a existência de uma decoração menos rica e exuberante, remetida nos interiores para os capitéis das arcadas das naves e para as cabeceiras, e reduzida a motivos vegetalistas, donde é erradicada qualquer figuração, numa aberta oposição ao forte simbolismo figurativo da decoração escultórica do período românico. Uma das primeiras construções góticas em Portugal foi a igreja da Abadia de Santa Maria da Alcobaça, dos frades de Cister. Iniciada em 1178 e consagrada em 1252, a igreja da Abadia Nova Cisterciense representa uma das mais significativas aplicações dos conceitos e princípios de austeridade, solidez e funcionalidade da ordem que São Bernardo fundou em Claraval, em França. O mosteiro, propriamente dito, foi construído pelos monges de Cister. O conhecido Mosteiro de Alcobaça segue o modelo da sua casa-mãe em Claraval, França, respeitando o ideário do seu fundador, São Bernardo. Destinado a receber a comunidade monástica, o mosteiro tem um comprimento de cerca de 220 metros e é formado por 3 corpos. A igreja, a maior de Portugal, com uma fachada de 43 metros de altura, a ala norte, com os aposentos do rei e da corte em visita, e a ala sul, onde se situa a residência do abade e os aposentos dos monges. O claustro, com decorações góticas do reinado de Dom Dinis, datado do século XIV, a cozinha monumental do século XVIII e os torreões barrocos, também eles do século XVIII, existentes na fachada, são algumas das construções que o mosteiro foi recebendo ao longo do tempo. Apraz dizer que este mosteiro guarda aquele que será um dos maiores exemplares de escultura gótica funerária, o túmulo de Dona Inês de Castro e de Dom Pedro.
Outro exemplo antigo de gótico em Portugal é o do claustro da Sé Velha de Coimbra, cuja construção se desenrolou entre 1218 e 1250, provavelmente sob a direção de mestres castelhanos ou leoneses, oriundos de áreas estilísticas mais avançadas. Este claustro é cópia de um outro do mosteiro de Iranzu, na Catalunha. A decoração dos capitéis reflete ainda influências românicas. Importa aqui dizer também que os mestres de Alcobaça e de Coimbra, apesar de estrangeiros, devem ter deixado influências entre os pedreiros e artífices nacionais, que com eles trabalhavam. Após meados do século XIII, nos reinados de Afonso III e Dom Dinis, a maior estabilidade militar do território, conseguida pela conquista definitiva do Algarve, pela paz com Castela e pela fixação das fronteiras no Tratado de Alcanices, fez surgir as primeiras igrejas góticas de criação inteiramente local. Como já referimos, as primeiras igrejas góticas são sobretudo igrejas conventuais, pertencentes às ordens mendicantes ou militares do nosso país. Mas uma exceção avulta já é entre elas: a construção da Sé de Évora, uma das poucas igrejas catedrais do gótico português. De fundação românica, datada provavelmente de 1186, a Sé de Évora é um edifício de grandes dimensões que engloba hoje influências várias, como românicas, moriscas, góticas e até mesmo barrocas. A parte gótica que chegou até nós foi começada entre 1267 e 1283 pelo mestre Domingos Pires e acabada no século XIV por Martim Domingues, e diz respeito ao abobadamento das naves, ao lançamento da torre-lanterna e ao arranjo do portal oeste. O período mais importante do gótico em Portugal pertenceu à dinastia de Avis. O Mosteiro da Batalha constituiu a grande realização arquitetónica do século XV, sendo o seu estaleiro uma autêntica escola de arquitetos, onde trabalharam Afonso Domingues e mestre Huguete, entre outros, que espalharam a sua influência por todo o país. Mandado erguer por Dom João I, para cumprimento de um voto feito a quando da Batalha de Aljubarrota, e entregue pelo mesmo rei aos monges dominicanos, que tão bem assumiram a defesa da sua causa nas cortes de 1385. Iniciado num momento de afirmação da independência portuguesa perante Castela e de legitimação da nova dinastia, o Mosteiro da Batalha foi usado como instrumento de propaganda régia e símbolo do esplendor do novo reino. Pelas dimensões que a obra tomou e pela sua duração no tempo, arrastou-se por várias gerações, desde o reinado de Dom João I até ao de Dom Manuel, os estaleiros da Batalha transformaram-se no mais profícuo laboratório de pesquisas técnicas e estéticas e de formação de artífices e mestres que Portugal possuíra até então, influenciando, por isso, toda a construção portuguesa do século XV. Para a sua realização, reuniram-se verbas, materiais e mão de obra de quase todo o país, com predominância da região centro, e ainda do estrangeiro, nomeadamente Castela, de Aragão, de Granada, da Itália, da Flandres e, muito provavelmente, da Inglaterra, com quem Portugal havia estreitado relações durante a crise dinástica. Cumprindo por várias etapas, ao longo de mais de 100 anos,
O Mosteiro da Batalha apresenta diferentes soluções técnicas, estéticas e estilísticas, de acordo, possivelmente, com as diferentes características dos vários mestres que dirigiram a sua construção. O projeto inicial, riscado pelo mestre português Afonso Domingues, continha, para além da igreja, um claustro, o Dom João I, e as dependências monásticas, a sala do capítulo, a sacristia, o refeitório e anexos. Dom João I mandou acrescentar-lhe a capela do fundador, destinada a servir de capela funerária para a família real. O mesmo objetivo norteou a decisão de seu filho, Dom Duarte, ao ordenar a construção de uma nova capela a nascente, por detrás do deambulatório, as atuais capelas imperfeitas. Posteriormente, Dom Afonso V financiou a construção de um novo claustro, o que hoje possui o seu nome, e dependências anexas. E Dom Manuel I custeou as últimas remodelações, dando-se assim comprimento ao complexo atual. Se em planta a igreja de Santa Maria da Vitória do Mosteiro da Batalha não revela grandes diferenças em relação ao gótico mendicante do período inicial, já em alçado e corte essas diferenças tornam-se mais relevantes. As naves do corpo principal e do transepto são totalmente abobadadas, divididas por arcadas ogivais, apoiadas em grossos pilares, de colunelos ininterruptos na base ao capitel. A maior altura da nave central obrigou à colocação de arcobotantes laterais, lançados sobre os telhados das naves colaterais. Soluções idênticas se utilizou para as capelas da cabeceira, brilhantemente iluminadas por duas ordens de aberturas. A iluminação interior ampliou os espaços, clarificando as volumetrias. A maior decoração exterior, com retorno à figuração nos portais e utilizando finos rendilhados no corte dos botaréus, das flechas, das cornijas, confere-lhe um aspecto próximo do das grandes catedrais do gótico do norte da Europa. Quanto à arquitetura civil e militar, são exemplos significativos do modo gótico o Palácio Solar dos Pinheiros, em Barcelos, o Paço do Castelo de Leiria e o Castelo de Orém, entre outros. Em Portugal, o gótico estendeu-se no tempo, dando origem a uma vertente única portuguesa, o manuelino. Foi Almeida Garrett que divulgou o termo manuelino ao referir que no Templo Magnífico de Belém, naquele precioso exemplar de gótico florido, ou antes de um género tão único e especial que se deveria designar manuelino, vindo a caracterizar o que seria o estilo especificamente português e a transformar o Mosteiro dos Jerónimos num ex-libris dos românticos portugueses do século XIX. Começando a formular-se ainda no reinado de Dom João II, é principalmente no tempo de Dom Manuel I que se afirma um programa artístico a que o rei viria a emprestar o nome: a arte manuelina. A esta dinâmica não foram alheios nem a exaltação da grandeza da pátria, alcançada com a expansão marítima, nem o protagonismo de um monarca interessado em dignificar o reino com empreendimentos artísticos à altura dessa glória. A propósito de Dom Manuel I, deixamos aqui a referência de um artigo da revista National Geographic, uma grande reportagem histórica sobre Dom Manuel I, intitulada precisamente Dom Manuel I, uma das grandes figuras do Renascimento Europeu.
Um texto da autoria do historiador João Paulo Oliveira e Costa. A transição para o manuelino observa-se a partir do último quartel do século XV, impondo novos pretextos decorativos à escultura gótica, sobretudo na composição dos portais e no coroamento das fachadas. O manuelino afirma-se principalmente ao nível da decoração esculpida, sobreposta à arquitetura, caracterizando-se pela ornamentação exuberante e pelo ecletismo das temáticas. Relativamente às temáticas, é claro e evidente o gosto pela ornamentação profusa e exuberante de motivos naturalistas, como vemos nesta coluna do claustro do Mosteiro de Jerónimos, ou neste pormenor de um caracol no Mosteiro da Batalha, ou até nestas romãs patentes na Igreja Matriz da Golgã. Muita da decoração naturalista está relacionada com a experiência marítima e náutica. Daí ser fácil encontrar na decoração manuelina conchas, algas, golfinhos, mas também cordas, nós e até boias. A temática decorativa do manuelino apresenta simbologia ligada à exaltação nacional e à heráldica régia, como é o caso daquilo que estamos a ver, a esfera armilar. Para além da esfera armilar, um dos outros elementos que surgem na decoração manuelina com alguma frequência são as armas reais. Aqui chamava a vossa atenção para um pequeno detalhe que muitas das vezes passa despercebido e que está no remate do portal das Capelas Imperfeitas no Mosteiro da Batalha, onde vemos 2 anjos segurando as armas reais. Como dissemos, a esfera armilar, as armas reais estão muito associadas à decoração manuelina. Para além destes elementos, existe um outro que está intimamente associado a Dom Manuel I. Falamos da Cruz de Cristo. Aqui alguns exemplares, quer no Convento de Cristo, em Tomar, quer no Mosteiro da Batalha. Neste momento, o caro teleouvinte estará a perguntar-se o porquê, o motivo da existência da Cruz de Cristo, especificamente a Cruz de Cristo, na decoração manuelina. Pois bem, há que recordar que a administração da Ordem de Cristo permaneceu ligada à coroa. O então infante Dom Manuel era governador da Ordem no momento da sua aclamação como rei, Dom Manuel I, acabando por ser nomeado pelo próprio Papa como o primeiro rei grão-mestre da Ordem de Cristo. Do ponto de vista técnico, o manuelino apresenta também algumas particularidades. As abóbadas surgem complexas, com uma vasta rede de nervuras. Já os arcos quebrados quase que desaparecem, dando lugar a sobreposição de combinações, arcos de ferradura ou redondos, sobrepostos ou em várias combinações, numa gramática onde até o gótico flamejante se confunde com a tradição muçulmana. Desta forma, é fácil entender que as concepções decorativas e espaciais do manuelino privilegiaram sobretudo o gosto pela decoração avultada e exuberante, mas também o gosto pelo exótico e também pelo fantástico. Para a afirmação do novo modo, foi determinante a ação criadora de uma geração de arquitetos
que deixaram algumas das melhores obras da arquitetura europeia do primeiro quartel do século XVI. Entre eles, o Mosteiro dos Jerónimos. Este mosteiro foi fundado em 1497. No entanto, as obras só tiveram início a 6 de janeiro de 1502. Boitaca foi o responsável pelo traçado completo da igreja, inicialmente uma igreja-salão, e do claustro. Ele também uma das mais características obras do Manuelino, terminada posteriormente por João de Castilho. Outra obra notável deste período, da autoria de Diogo de Arruda, é a Igreja da Ordem de Cristo. Diogo Arruda foi o arquiteto das obras manuelinas do convento de Tomar. A nave comprida, que se acrescentou à charola, o coro alto e a sacristia, hoje sala do capítulo. É nesta sala que se encontram as famosas janelas, símbolos universais da arte deste período. Quanto à arquitetura civil, são significativos os edifícios deixados em palácios reais ou aristocráticos. Os melhores exemplares encontram-se no centro e sul do país, onde às características estruturais góticas se adicionaram influências moriscas, patentes nas janelas, nas arcadas de arcos ultrapassados, nos telhadinhos cônicos e nos torreões cilíndricos. Aspectos que concorrem para uma ornamentação mais cuidada, demonstrando o novo refinamento da vida familiar e social nas classes altas. São exemplos disso o Palácio Real de Sintra, os Passos de Dom Manuel em Évora, os solares da Sempre Noiva em Arraiolos e o solar. Igualmente original foi a arquitetura militar deste período, traduzida em fortalezas defensivas e ofensivas, adaptadas às armas de fogo. Francisco Arruda foi o arquiteto de uma das belas e originais construções militares manuelinas, a Torre de Belém. Construída entre 1515 e 1547 para a defesa da Barra do Tejo. De influências orientais, a Torre de Belém é composta por uma torre central, de secção quadrada, inserida num recinto poligonal mais baixo e avançado sobre o rio, onde se encontram as casamatas. Dom Manuel, rei absoluto e resoluto, buscou uma imagem artística que fosse ao modo de Portugal, isto é, sintomaticamente diversa da arte hispânica, e que parecesse de facto moderna. Isto é, capaz de aglutinar a tradição goticista e morisca com a nova e pretendida expressão do centro decisório. Assim, e desse modo, irá controlar, através das novas empresas construtivas, uma administração local que espelha a imagem do poder instituído. Caro telebombástico ouvinte, chegamos ao fim de mais um tour turístico pelo Gótico Internacional e Nacional. Na próxima emissão falaremos de escultura gótica, a humanização do céu. Até parece poesia. Até lá, fique bem e já sabe, vá desconfinando o esqueleto, não esquecendo nunca de acompanhar este movimento único, ímpar. Hashtag eu aprendi com a Bumba. E já agora, não se esqueça também, hashtag saia da toca, hashtag compre produtos portugueses, hashtag ative a economia nacional, hashtag Covid-19, hashtag máscara, hashtag solução aquosa,
Hashtag distanciamento social. E o mais importante de todos, hashtag siga o canal da youtuber da Bumba na História. Telebumba! Bombemos juntos! Valentes. Está feito.